Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou a Mayra de La Salete. Este é o nosso Washington Fora de Horas alternativo neste dia 6 de abril e estamos num Washington Fora de Horas alternativo porque já sabemos, estamos sob contingência, medidas de prevenção devido ao coronavírus. Portanto, não podemos estar na Voz da América, no estúdio da Voz da América, mas continuamos a dar informação. Hoje, como eu disse, é dia 6 de abril e é o Dia Internacional para o Desporto, para o Desenvolvimento e para a Paz. O desporto como um elemento para o desenvolvimento e para a paz é um dia que foi instituído pelas Nações Unidas. Portanto, hoje é um dia bom para criar essa consciência de como o desporto nos pode ajudar a todos. E é bem verdade que nestes dias em que estamos em alto isolamento, o desporto começa a fazer-nos mais falta do que o normal. Portanto, fazer corridinhas antes de subir as escadas de casa ou talvez pôr um videozinho e fazer uma atividade usando o YouTube ou todos estes treinadores virtuais que existem, com certeza valerá a pena, especialmente hoje, aliás, em homenagem a este dia do desporto para o desenvolvimento e para a paz. Vamos então, se calhar valia a pena hoje começarmos pelas notícias do desporto com a curadoria do João Santa Rita, mas vamos às outras notícias, vamos deixar a parte desportiva mais para o fim e vamos então ver o que é que se passa nas notícias hoje, dia 6 de abril. Começamos por falar de Isabel dos Santos. Um tribunal congelou 441 milhões de dólares de ações de Isabel dos Santos. Isto passou-se em Portugal. Um tribunal de Lisboa ordenou a confiscação preventiva de 26% das ações da empresa de telecomunicações portuguesa NOS SGPS SA, detidas por Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, empresária que tem tido todos estes problemas ultimamente com a justiça. No total, as ações ascendem a 441 milhões de dólares. A empresa ZOP PT SGPS SA, que detém 52% do capital da NOS, foi informada da decisão no sábado, dia 4. Em fevereiro, aliás, Isabel dos Santos e a Sonai Com SGPS, que pertence à companhia portuguesa Sonai, controlam cada uma metade da ZOP PT. Em fevereiro, as contas bancárias da empresária angolana em Portugal foram congeladas e nós vamos ter mais tarde na nossa emissão de rádio atualização de como está o caso Isabel dos Santos em Angola. Mas em Portugal aconteceu este fim de semana, um tribunal ordenou o congelamento das ações de Isabel dos Santos na empresa de telecomunicações NOS. Ainda sobre Angola, 9 mil habitantes das comunas de Cunga, Palanga e Quimbango, isolados desde os finais de janeiro deste ano na sede municipal de Luquembo, no sul de Malange, enfrentam a fome e o aumento de doenças. Os campos agrícolas continuam inundados pelas cheias, por inundações do rio Luando, as estradas estão intransitáveis, enquanto aumentam os casos de malária e doenças diarreicas agudas. Várias toneladas de mantimentos estão em armazéns na sede municipal de Luquembo, mas as autoridades não conseguem chegar às regiões afetadas por falta de meios como helicópteros. O administrador municipal, Alcino Sabiala, disse estar de mãos atadas numa altura em que o combate ao Covid-19 é outra frente que se abre para garantir a vida da população maioritariamente camponesa. Ainda agora falando mais sobre o Covid-19, o secretário de Estado para a Saúde Pública de Angola, Franco Mufinda, confirmou ontem mais 4 casos positivos do novo coronavírus, aumentando para 10 o número de pacientes com a doença. No total, o país já registrou 14 casos, tendo 2 pessoas morrido e outras 2 recuperado totalmente. Entre os novos casos consta uma criança de 1 ano de idade e uma idosa de 62 anos, segundo Franco Mufinda. Na Guiné-Bissau,
Também ainda sobre o coronavírus. Aumentou para 60 o número de casos suspeitos. Na Guiné-Bissau, o porta-voz da Comissão Interministerial de Combate ao Coronavírus, Toumane Baldé, confirmou o aumento para 60 do número de casos de doenças no país. Baldé disse ontem em conferência de imprensa na capital Bissau que os casos positivos mantêm-se em 18 e que foram rastreadas recentemente 460 pessoas na capital. Os pacientes, explicou o porta-voz, estão em quarentena e com tratamentos diferenciados. Recorde-se que tanto Angola quanto a Guiné-Bissau estão em estado de emergência. Em Moçambique, os transportes interdistritais de passageiros em Quilimane decidiram hoje paralisar a atividade face à diminuição de passageiros em decorrência do estado de emergência. Face às instruções de prevenção da propagação do novo coronavírus, inicialmente os autocarros dos 80 lugares em termos de lotação passaram a carregar 35 passageiros. Mais tarde, na sequência da recomendação do setor dos transportes, o carregamento passou para 30 passageiros. Já com a imposição do governo, os autocarros passam a levar apenas um terço dos passageiros. Baduru Ali, vice-presidente da Associação Provincial de Transportadores da Zambésia, disse que a situação prejudica os transportadores, daí a decisão de paralisar os autocarros até ordem contrária. Paralelamente a isso, as autoridades iniciaram esta segunda-feira com o processo de recolha de bicicletas em atividade de táxi, por forma a fazer valer as instruções de decreto do estado de emergência em vigor. Em Cabo Verde, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, abriu um inquérito para averiguar as falhas ocorridas durante a detecção e tratamento de um caso positivo na ilha de São Vicente, o primeiro nesta ilha. O Hospital Batista de Sousa reconheceu as falhas e, em consequência, uma centena de pessoas, entre trabalhadores do hospital e de uma clínica privada, estão em quarentena. A paciente, que se encontra bem e fora de perigo, é uma cidadã chinesa que vive em São Vicente há 5 anos e não viajou para o estrangeiro. Entretanto, a filha, que estuda na Alemanha, regressou a Cabo Verde a 27 de fevereiro. Há neste momento 7 casos suspeitos na mesma ilha. Aliás, os 7 casos suspeitos na ilha deram positivo, continuando o país com 5 pessoas com Covid-19, depois de uma se ter curado e outra ter morrido. Em São Tomé, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, acabou de anunciar 4 casos positivos. No continente africano, o número de mortes provocadas por Covid-19 subiu para 414 nas últimas horas, num universo de mais de 9.198 casos em 51 países, revela o Centro de Controlo de Doenças da União Africana, o CDC África. O CDC África registrou também 813 doentes recuperados após infecção. Com o anúncio no domingo do primeiro caso confirmado de infecção pelo coronavírus no Sudão do Sul, são agora 51 os países e territórios de África afetados pela pandemia do Covid. De acordo com o CDC África, a maioria dos países africanos, 39, já tem transmissão local da doença, enquanto 12 países registram apenas infecções importadas. O norte de África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 4.043 casos, 298 mortes e 400 doentes recuperados da infecção. Na África Ocidental, há registros de 1.707 infecções, 51 mortes e 282 doentes recuperados. Antes de eu continuar a falar sobre todos estes casos do Covid, vamos também olhar um bocado para os Estados americanos, que têm mais casos, que têm números altíssimos, mas antes disso vamos aqui dar alguns bons dias, agradecer ao Manuel que partilhou esta transmissão e eu vou aproveitar e partilhar também. Portanto, obrigado ao Manuel pela ideia.
Heitor Lucas está ligado, obrigada. Paleca Relógio Paleca está em Kipungo, muito obrigada. O Amâncio e o Léo e a Ana também já estão a assistir aqui ao nosso Washington Fora de Horas alternativo, fora dos estúdios da Voz da América. Tem sido assim, esta já é a 4ª semana que estamos a trabalhar fora dos estúdios, portanto 4 semanas em autoisolamento e quarentena. O Oliveira Fernando Acava diz: Deus abençoe o vosso programa, está a falar-nos do Ambo, em Angola. Muito obrigada pelos votos, pela coragem. Eu desejo mesmo que toda a gente esteja bem e tenham de facto a bênção para que o pior não aconteça. Vamos então continuar com as notícias, ainda falando do Covid-19. A pandemia já provocou a morte até esta manhã, pelo menos 70 mil pessoas em todo o mundo, indicam os dados da Universidade Johns Hopkins aqui nos Estados Unidos. Os casos aproximam-se de 1.300.000 em 191 países. A Itália continua a ser o país com mais mortes no mundo, 15.877, seguida da Espanha, 13.055, os Estados Unidos em terceiro lugar, 9.648, e a França, 8.078 mortes. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano anunciou que já foram realizados 1.200.000 testes, dos quais 337.000 deram positivo. Até um bocado mais, na realidade, mais de 337.000 casos positivos nos Estados Unidos, e isto equivale a uma média de aproximadamente 20% dos casos confirmados. Donald Trump anunciou o envio de 8 milhões de máscaras aos hospitais, voltou a defender o distanciamento social como forma de combater o avanço do coronavírus, lembrar que há uma ordem que obriga as pessoas, caso estejam na rua, caso tenham que sair das suas casas para ir ao médico, para ir às compras, a manterem uma distância de 2 metros entre as pessoas que estejam à sua volta. As projeções da Casa Branca são de que a doença deve vitimar entre 100 mil e 200 mil pessoas no país. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou hoje que o governo pretende declarar estado de emergência em Tóquio e noutros 6 municípios em consequência do coronavírus. No domingo, a capital japonesa registrou 148 novos contágios, um novo recorde local. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, pediu à população que adote o trabalho a partir de casa, isto que nós estamos aqui a fazer, e evite as saídas não indispensáveis. Sair só para o essencial. Se faltar comida, naturalmente, pode sair de casa, compre e venha rápido. Faça uma lista das coisas que precisa para 1, 2 semanas, o máximo tempo que puder, e saia apenas as vezes necessárias. Se puder sair apenas uma vez por semana, já é bom. Se todos fizermos isso, já ajuda bastante. O primeiro-ministro Shinzo Abe propôs um pacote de ajuda de $1 trilhão para combater os efeitos da pandemia sobre a economia. Como eu disse, vou partilhar aqui alguns números de quantos casos existem nos Estados Unidos, casos confirmados, e Nova York é o lugar que está com o maior número de casos, tem 90.279 casos. Temos depois também a Califórnia com 9.191, temos o Texas com 4.669, temos o Michigan com 10.791, temos a Flórida com 8.694, e eu estou só a dar os números maiores. Illinois tem 7.695 e Seattle, onde surgiram os primeiros casos, tem 5.683. Vamos falar aqui da nossa região, a região da capital dos Estados Unidos. Washington DC tem 653 casos, no entanto,
Virgínia, que é mesmo aqui ao lado, tem 2.012 casos. E depois Maryland tem 2.331. Portanto, Washington DC está entre Maryland e Virgínia. Portanto, Virgínia está a sul, Maryland está a norte. E há de facto muitos casos a norte e a sul de Washington DC. Vamos continuar então com as notícias e agradecer aqui às pessoas que estão a comentar ao nosso Washington Fora de Horas. Portanto, agradecer a presença de Rafik Sano, Paulo Cristóvão Lopes Morris, Oliveira Sacava, eu já tinha visto, e o Brumar Finda faz aqui uma questão, coloca aqui uma questão sobre a opinião sobre brancos europeus e Ocidente pretendem fazer os seus testes de vacinação do Covid-19 no continente africano. Eu devo lembrar aqui, eu gostava de lembrar aqui a muita gente que tenham atenção à informação que recebem, ao tipo de informação que recebem e como recebem, porque há muita especulação, há muitas notícias falsas, portanto nós não temos, ou eu não tenho qualquer tipo de opinião sobre este assunto porque não tenho informação sobre este assunto. Sabalo Fernando diz que na sua zona começam a carretar água a partir das 6, porque até às 3 os fiscais aparecem e mandam fechar a torneira. E Raul Ramírez está em Angola em casa. Estamos quase todos em casa, fora os técnicos de saúde, os oficiais de segurança, não é? Polícia, etc. Pelo que tudo o que é funcionário essencial que tem que estar de facto na rua está, e todos os outros a fazerem a sua parte a partir de casa. No Brasil, o Ministro da Educação publicou um comentário no Twitter no fim de semana com insinuações de que a China poderia beneficiar-se de propósito com a crise mundial causada pelo coronavírus. A Embaixada Chinesa no Brasil, também na mesma rede social, divulgou uma resposta repudiando a afirmação do Ministro. No comentário, o Ministro ridicularizou o facto de os chineses, quando falam português, geralmente efetuarem a mesma troca de letras de um desenho animado brasileiro. A Embaixada Chinesa, em resposta, disse que o Ministro tenta estigmatizar a China ao associar a origem do Covid-19 ao país e pediu um pedido de desculpas. No Malawi, o presidente Peter Mutharika e os membros do governo viram o seu salário reduzido em 10%, como parte das medidas anunciadas para combater o Covid-19. Mutharika também anunciou um pacote de estímulo económico, sem revelar o valor geral, mas que contempla suspensão de impostos, redução do preço de combustíveis e maior cobertura de seguro para os profissionais de saúde. O governo também decidiu manter aberto o mercado de tabaco, a principal fonte de entrada de divisas no país. Nos Camarões, um bocadinho fora da questão Covid-19, 7 civis camaroneses, incluindo 2 adolescentes, foram mortos domingo à noite num duplo atentado suicida perpetrado por radicais islâmicos do grupo Boko Haram em Amchidé, no extremo norte dos Camarões. 2 fontes do governo, que não se identificaram, revelaram que 2 bombistas suicidas do Boko Haram explodiram-se por volta das 20 horas de domingo, matando 7 pessoas e ferindo outras 14 nesta localidade, na fronteira com a Nigéria. Entre as 7 vítimas há um chefe de aldeia e 2 adolescentes com cerca de 15 anos. Amchidé, uma pequena zona comercial estratégica no comércio entre os Camarões e a Nigéria, foi um dos epicentros do conflito entre soldados camaroneses e combatentes do Boko Haram. E vale a pena aqui também contar as histórias positivas, as histórias bonitas, que muitas vezes nós ignoramos em meio a crises como esta, por exemplo, do coronavírus. Bill Lapshis é um veterano de guerra americano que vive em Oregon e ele contraiu o Covid-19, mas ele é uma pessoa habituada a estar em campos de batalha, portanto não precisou de muito para se livrar de mais uma na sua vida.
Bill completou 104 anos e, embora as restrições atuais impeçam que haja grandes festas, teve direito a uma surpresa especial. No exterior do centro de veteranos Edward C. Allworth, Bill foi colocado com uma bandeira dos Estados Unidos sobre os ombros. A uma distância de segurança, os 2 metros, tinha a sua família a desejar-lhe parabéns e enviar-lhe beijos. Questionado sobre o sentimento que prevalece em mais um ano de vida, Bill respondeu sem hesitar: estou pronto para mais uns quantos. Portanto, este senhor, Bill, veterano de guerra, já passou por várias guerras e acabou de vencer mais uma, a guerra do coronavírus. Vamos aos tópicos trending, estamos quase a chegar ao fim do nosso programa e temos trending e temos desporto. Portanto, vamos ao trending, que continua um bocadinho relacionado com o coronavírus. Esta é uma história que nos chegou da África do Sul. A página de Facebook Moebantu tem esta história. A polícia na África do Sul prendeu 50 pessoas ontem, no domingo, que estavam num casamento nos arredores de Richards Bay, em KwaZulu-Natal, e estas pessoas foram presas por não terem cumprido com as ordens nacionais de ficar em casa. E entre estas 50 pessoas presas estão também o noivo, a noiva e o pastor. Portanto, atenção, cumprir com as ordens, porque senão vamos para a cadeia, o que não ajuda muito. Aqui ler um comentário, Edson Pereira: manter-se em casa é a solução. No entanto, o maior desafio para países da África subsaariana é o controle das aglomerações, pois as famílias mais desfavorecidas têm mesmo que sair de casa para ganhar o ganha-pão diário. É verdade, é verdade. Este é um desafio muito grande que os governos da África subsaariana vão ter que ver como resolver, porque há pessoas que só podem comer se saírem todos os dias, não é? Que não conseguem fazer esta lista que eu estou sempre a dizer. Façam uma lista e vão às compras uma vez por semana somente, ou vão de 2 em 2 semanas. Isso não é assim para todas as realidades, e isto é de facto uma situação que os governos vão ter que resolver. Brumar Finda diz que espera que esteja tudo bem e a perguntar como está a ser a quarentena. Estamos todos de serviço, continuamos todos a trabalhar, mas estamos a trabalhar a partir de casa e evitamos de facto sair. Como eu digo, todas estas recomendações que eu vou partilhando são um bocado também da experiência que eu tenho, da experiência que os meus colegas também têm, que é evitar sair de casa e sair só para o estritamente necessário. Se hoje falta algo, vamos ver se não falta mais nada para justificar então uma saída. A verdade é que muitas das coisas que faziam as pessoas sair, os restaurantes, as lojas de roupa ou outras lojas quaisquer de coisas menos essenciais, tudo isso está fechado. As escolas aqui em Virgínia vão estar fechadas até setembro, portanto todas as famílias que têm crianças que vão à escola ou os jovens que vão à escola têm que se manter em casa e estão a ter aulas online, por exemplo. Gilvan Costa diz bom dia também. Vamos então continuar aqui com o que está trending nas redes sociais, com aquilo que nos ajuda mais ou menos a desligar um bocadinho desta nossa quarentena. E esta eu acho que é uma das coisas mais bonitas que os artistas têm feito e muito úteis, porque a música, a arte ajuda muito, a arte salva-nos e neste caso a música de facto preenche um vazio muito grande nesta altura em que nós não podemos estar com as nossas famílias, com os nossos amigos. Durante este fim de semana houve vários concertos no Instagram. Vou citar apenas alguns. Paulo Flores, que deu um concerto ao vivo, voz e violão, acompanhado do seu filho Chiari, no dia 4 de abril, que foi o dia da paz em Angola. Portanto, foi uma maneira de angolanos e amigos de angolanos sentirem este acalento com a voz de Paulo Flores e estarem um bocadinho mais perto uns dos outros
nesta situação de distanciamento social. Yuri da Cunha fez no domingo fez Conversa Mais Música e claro que o showman, como ele é conhecido, não desapontou. Mayra Andrade fez o Festival Imente e vale a pena dizer que Mayra Andrade está a trabalhar na sua rede social, no Instagram. Ela tem estado a promover uma série de ações para ajudar hospitais em Portugal a terem... Ela está a fazer um GoFundMe, não é? É uma ação solidária para que hospitais possam ter melhores equipamentos durante esta crise do coronavírus. Também está trending no Instagram a mensagem da Rainha do Reino Unido, Elizabeth II, sobre o coronavírus. Vamos agora ao desporto, com a curadoria do João Santa Rita. Lembrar que as notícias foram curadoria do Álvaro Lugero Andrade. Portanto, estamos todos a trabalhar em conjunto, continuamos a trabalhar em conjunto. Há muitos vídeos nas nossas redes sociais, muita mão, por exemplo, da Ana Guedes. Há reportagens no nosso website e eu tenho que continuar aqui a citar os meus colegas, os nomes dos meus colegas. Amâncio Miguel a trabalhar duro aí também, o Léo Sarilo a trabalhar também duro na produção dos vídeos com a Ana Guedes, Mariano Bartolomeu a garantir que as nossas emissões de rádio estejam na hora, no ponto, a Bárbara Santos a garantir a produção da Passadeira Vermelha, que saiu este fim de semana e eu espero que tenham visto, e se não viram, podem ir ver, está no canal do YouTube, está no nosso website, basta escrever Voa Português ou no nosso website www.voaportugues.com. E se vocês são pessoas de Facebook, mais aficionados ao Facebook, a nossa página de Facebook também tem a Passadeira Vermelha. Agora então, o desporto. Vamos falar de Cristiano Ronaldo, inevitável. Na semana passada falamos que, neste mesmo programa, que a Juventus aparentemente quer mandar CR7 embora porque ele é carote. E CR7, que tem 35 anos de idade, segundo aqui a Juventus já amortizou os 100 milhões que pagou por ele, mas para onde poderá ir CR7, que para quem tem 35 anos no futebol parece que já está velho, não é? É o que dizem. Eu acho que estamos na flor da idade, aos 35 anos, mas o CR7 aparentemente para a sua profissão já está velho, portanto o seu valor já não é o mesmo pelo qual a Juventus o comprou e o seu salário poderá também não ser o mesmo. A Juventus está disposta a vender Ronaldo por 60 milhões, menos 40 milhões do que lhe custou. E, segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, há a possibilidade de CR7 regressar ao Real Madrid. Será? É verdade que o Real Madrid quer um goleador, precisa de um goleador jovem. A entrada de Ronaldo serviria sem dúvida para a bilheteira e venda de artigos do Real Madrid, porque a imagem do Ronaldo vende, e também, naturalmente, aquele espírito dele de liderança ajuda muito as equipas a manterem-se. Portanto, vamos ver se o Real Madrid vai receber o seu filho pródigo de volta. Na Europa, entretanto, continua o debate sobre o que fazer com as épocas de futebol suspensas antes de chegarem ao fim. A UEFA já disse que não quer os campeonatos considerados como terminados antes de se esgotarem todas as possibilidades até agosto. Agora, o presidente da UEFA foi bem mais claro e mais ameaçador. Alexander Ceferin disse que qualquer liga que termine o seu campeonato sem autorização poderá ver os seus clubes suspensos de participarem nas competições europeias na próxima época. Não está para brincadeiras o Ceferin. A Bélgica, devo lembrar, cancelou já o resto da época e considerou o Bruges como campeão. E Ceferin disse que essa não foi a decisão certa e acusou a Liga Belga de quebrar a solidariedade que deve existir entre todas as ligas nesta questão. Na Alemanha, entretanto, vários clubes tinham planeado regressar hoje aos treinos em pequenos grupos. 15 dos 18 clubes da Bundesliga confirmaram que vão regressar hoje aos treinos. O Bremen, contudo, parece que não pode voltar a treinar porque as autoridades locais disseram que isso só pode ser feito se todos os Estados federais
que compõem a Alemanha concordarem. Portanto, estão a ver aqui esta questão, um país, vários estados, como é que as coisas podem funcionar. Na semana passada, alguns clubes alemães, como o Borussia de Dortmund, já tinham iniciado um programa de treinos reduzidos, treinos feitos com grupos de 2 jogadores. Porque não duplas? Mas também sabemos que pode-se treinar virtualmente, porque a maior parte destes jogadores têm ginásios em casa, não é? Entretanto, no capítulo dos jogadores a portarem-se mal, neste interregno do coronavírus, o prémio de hoje vai... Quem é que acerta? Pois é, eu não acertaria, mas o prémio do mal comportado em tempos de coronavírus vai para Kyle Walker, do Manchester City, na Inglaterra. Aparentemente, Kyle Walker organizou uma festa em sua casa com trabalhadoras do sexo e ele vai ser multado pelo clube e já fez uma declaração a pedir desculpa pelo que disse terem-se tratado de más decisões que fez na semana passada. Kyle Walker foi condenado a 3 meses de prisão domiciliária por ter violado um recolher obrigatório durante a noite imposto pelas autoridades. Ele agora vai ficar recolhido em casa por ordem judicial. Portanto, aí está a forma como muitos países e estados estão a resolver esta questão da violação das ordens de ficar em casa. E não há exceções. O jogador famoso tem dinheiro, tem possibilidades, mas está preso, prisão domiciliária. A casa dele certamente não há de ser assim muito má para lá ficar, portanto, vamos acompanhar isto. Este foi então o nosso Washington Fora de Horas de 6 de Abril, o início desta semana. Lembrar que hoje é o Dia do Desporto para o Desenvolvimento e Paz no Mundo. É um dia instituído pelas Nações Unidas, portanto, não se lembrem-se de fazer um bocadinho de desporto hoje, pelo menos por isso, e aplicar todos os dias. Também é bom, corpo são, mente sã, e faz falta especialmente nesta altura em que a ordem é fique em casa. Continuação de uma boa segunda-feira, uma melhor semana. Amanhã há mais Washington Fora de Horas, às 9h30, hora de Washington DC. Mantenham-se ligados a nós.